Bom, vocês estão vendo aí, né? O reino de Deus, presente e futuro. Perfeito? Joia. Bom, queridos, então, hoje o nosso tema é o reino de Deus, presente ou futuro. E essa é uma pergunta que eu já queria fazer para cada um de vocês. Eu não preparei a enquete hoje, acabei esquecendo de colocar aí, mas eu queria que cada um respondesse para si mesmo. Se considera a noção, né, a ideia do reino de Deus como algo presente ou algo futuro ou ambos? Eu creio que nenhum dos dois não seria uma resposta, não é? Mas é algo presente, futuro ou ambos? É o que a gente vai procurar ver. E esse é um tema que é muito importante em termos de escatologia. Adiantando um pouquinho a resposta, podemos dizer que ele faz parte daquilo que a gente chama de escatologia inaugurada. Como nós vimos anteriormente, nós consideramos que nós já vivemos num período de escatologia, ou um período escatológico. Quando a gente fala a palavra escatologia, nós estamos usando um termo que no grego é eschaton, que diz respeito aos últimos dias. Então, nós já estamos efetivamente vivendo nestes últimos dias. Desde quando que nós estamos vivendo nesses últimos dias? Desde que o Senhor Jesus veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, ascendeu aos céus. Porque este foi o evento central da história. Um evento que estava sendo já prometido desde lá do Éden, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde nós temos o que é chamado de proto-evangelho. Primeiro evangelho, primeira promessa feita é que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então isso aconteceu na cruz do Calvário. Então este é o evento central anunciado, esperado. Vários profetas anunciaram onde nasceria, que ele seria o Emanuel, o Deus conosco, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Depois nós soubemos também pelo profeta Isaías que ele seria o servo sofredor, então que ele receberia sobre si o castigo que deveria cair em nós, caiu sobre ele, né? E assim nós temos uma descrição desta vinda do Senhor Jesus Cristo que acontece na chamada plenitude dos tempos. Então, no momento que Deus entendeu ser o melhor momento, mais oportuno, Jesus veio ali no meio do povo judeu, no meio do Império Romano, e foi morto tanto por judeus quanto romanos, num tribunal, depois na cruz. Então, esse é o evento central. Cristo é o centro da história. E a partir daí, nós entendemos que os últimos dias efetivamente começaram. Isso é muito importante. E nós vamos falar então hoje sobre um tema que é central dentro dessa verdade, dentro dessa realidade escatológica, que é o reino de Deus. O reino de Deus. O versículo de Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, existe inclusive aqui um mandamento para buscarmos este reino em primeiro lugar. Ele tem que ter uma proeminência de importância na nossa vida. Por isso que é necessário entendermos acerca do reino de Deus. Então, primeiro, eu quero fazer aqui uma excursão na palavra reino, nas aparições desta palavra reino nos evangelhos, né? Os evangelhos chamados sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. Sinóticos, o que é isso, pastor? Sinótico são duas palavrinhas gregas. Ótico é divisão, e sim é mesma. Sinótico significa que os três evangelhos têm uma mesma visão. Não que sejam iguais em tudo, né? Mas eles apresentam o evangelho de uma mesma forma, né? Procurando narrar os eventos. João tem uma diferença em relação aos outros evangelhos. Já é um evangelho mais comentado, enquanto os outros procuram se ater mais aos fatos, João procura também comentar, ele procura apresentar a sua visão acerca desses fatos. Bom, então eu queria dar uma passeada, indo lá para o nosso outro programinha,
que é o Logos. E quando a gente faz uma pesquisa, vocês estão vendo aí, né? O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 2. Quando a gente faz uma pesquisa no Novo Testamento, colocando aqui, olha, fica bem pequenininho, mas quando você coloca aqui a palavra reino e manda o programa aqui pesquisar, ele vai achar 160 ocorrências dessa palavra reino no Novo Testamento. Então, daí a gente já percebe que é um tema de grande importância. E, em muitos lugares, você não tem o termo reino, mas você tem o conceito do reino em vários textos. Nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente, mas já adiantando um aspecto. Por exemplo, quando nós falamos acerca do Senhor Jesus, toda vez que você se refere a Senhor Jesus, você está falando do reino, porque Senhor é alguém, é o Kyrios, né? A ideia daquele que governa, daquele a quem nós nos submetemos, daquele que tem autoridade. Logo, nós estamos falando deste que reina. Então, toda vez que nos referimos ao Senhor Jesus, estamos, de outra forma, também nos referindo ao reino. Mas perceba, lá em Mateus, que a ideia do reino aparece logo no início. No capítulo 3, versículo 2, você tem a figura de João Batista, anunciando o reino dos céus. E a mensagem dele era: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Há um fator também interessante aqui, primeiramente no Evangelho de Mateus, que o termo que ele usa é reino dos céus. Esse é o termo que ele vai usar de forma proeminente. Enquanto os outros evangelhos usam reino de Deus, ele vai preferir reino dos céus. Isto vai aparecer cerca de 32 vezes no Evangelho de Mateus, enquanto ele também vai usar a expressão apenas reino, e vai também, acho que umas 4 vezes, usar a expressão reino de Deus. Mas, em geral, ele vai falar em reino dos céus. Mas quando a gente compara as ideias e os textos entre o uso de reino dos céus e reino de Deus, nós entendemos que ele está falando da mesma coisa. Então, não há diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Uma sugestão possível para Mateus preferir reino dos céus é porque Mateus estava escrevendo o seu evangelho para judeus. E os judeus, eles tinham uma espécie de um receio reverente de usar o nome de Deus. Eles não gostavam de usar muito o nome de Deus, eu creio para não fazê-lo em vão. Eles procuravam preservar o nome de Deus, então se ele pudesse usar um outro termo no lugar de Deus, então ele preferiria. Essa é uma possibilidade. Mas, enfim, Mateus, então, prefere reino dos céus. E veja, então, que, primeiramente, você tem Mateus 3:2, o texto que diz que João Batista anuncia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Depois, olha, capítulo 4:17, é Jesus que toma esta mesma mensagem e fala: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. A mesma mensagem, Jesus e João Batista. E nesta mensagem, eles anunciam que está próximo o reino dos céus. Ou seja, então é algo que não é lá na frente, não é um escatológico lá para frente, mas é algo que vai acontecer em breve. E a partir daí você vai ver várias vezes aparecendo esse termo do reino e do reino dos céus. Jesus percorria, diz aqui o texto, toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então veja que o reino estava no centro desta mensagem de Cristo. Nós temos aqui também o Sermão do Monte, Mateus 5, com as duas bem-aventuranças em que se aponta para o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus, logo no início, ele já demarca quem efetivamente pertence a este reino. E ele então pregava, veja,
que o versículo aqui, o capítulo 4, versículo 23, que fala que Jesus pregava o evangelho do reino, em Mateus 5 nós o vemos pregando, né, fazendo exatamente o que Mateus 4, 23 disse que ele estaria realizando. Veja aqui, Mateus 5, 19, também ele volta a falar que aquele que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, ele estava ensinando aqui a questão da obediência à palavra e a sua importância dentro da realidade do reino dos céus. Mateus 5:20, ele diz, porque eu afirmo que se a justiça de vós, né, de vocês, aqui eu tenho uma tradução da nova, a nova versão, é a Nova Almeida Atualizada, que é uma versão bem nova da Sociedade Bíblica do Brasil. Por isso vocês vão notar algumas diferenças aqui. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 6:10, o texto que a gente leu, aliás, não lemos, nós lemos 6:13. 6:10 é a oração do Pai Nosso, quando ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ainda na mesma oração, no final a gente diz, né, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Depois, o 6:33, na verdade, é esse que nós lemos, mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, nós vamos vendo aqui quantas vezes, apenas no capítulo 6 de Mateus, aparece a ideia do reino. Veja, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, que lugar é esse, né? Em que a gente adentra, não são todos, porque, e nem mesmo aqueles que dizem Senhor, Senhor, entram no reino dos céus, mas já sendo coerente com o texto que lemos anteriormente, é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E assim, sucessivamente, vai se abrindo em cada um desses textos mais informações que vão fazendo com que nós montemos na nossa mente a ideia do que é esse reino de Deus ou reino dos céus. Aqui o texto de 8, versículo 11, fala que muitos que virão do Oriente e do Ocidente tomarão lugar junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então a gente vê alguns textos que dizem respeito a um tempo presente e alguns que sugerem um tempo futuro. Veja esse aqui, por exemplo, Mateus 8:12. Mas os filhos do reino serão lançados para fora. Peraí, né? Esse texto aqui, ele está falando de um outro reino, do reino das trevas, que é o contexto de Mateus capítulo 8. Até é importante nós salientarmos desde já que a Bíblia, ela mostra a realidade de dois reinos que coexistem, o reino de Deus e o reino das trevas. Porque Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Satanás, ele tem vamos dizer assim, ele tem um domínio que lhe é dado, é um domínio que tem um certo limite, mas ele tem não só os seus demônios, mas aqueles que lhe pertencem, e das quais ele usa, é o seu reino. E aqui o texto fala que os filhos do reino são exatamente esses que pertencem a Satanás, serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui Jesus está se referindo ao futuro. E nós temos aqui, né, vários outros textos. Perceba o quanto Mateus fala acerca do reino de Deus. E aqui é muito interessante, porque no capítulo número 10 e 11, Jesus vai procurar responder aquilo que João Batista vai indagar a ele acerca se o próprio Jesus era aquele que ele deveria entender, né, que era o Messias propriamente, ou eles deveriam aguardar outro. A gente vai chegar lá. Então, eu só quero mostrar por enquanto o quantas vezes aqui você tem estas instruções acerca do reino de Deus. A gente vai ver algumas delas depois de uma forma mais sistemática. As parábolas que falam acerca do reino. Você tem aqui
depois de Mateus, você vai ter... veja, né? Olha que interessante aqui o capítulo 18. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Então, Jesus falava tanto acerca desse reino, e aí eles começaram a pensar num reino, tal qual um reino terreno, e queriam agora disputar uma posição privilegiada, um status dentro desse reino. E Jesus, então, vai ensiná-los que nesse reino é tudo invertido, né? Porque quem quiser ser maior, seja aquele que sirva. Veja também uma outra realidade que Jesus ensina acerca desse reino, que para fazer parte dele é preciso se tornar uma criança. Então, é um reino totalmente diferente de tudo que o homem está acostumado a pensar em termos de governo, em termos de domínio, em termos de conquista. Não é pela força, não é por vantagem, não é pelo mérito humano, inteligência, nada disso. Esse reino entra quem tem fé, nesse reino entra aqueles que Deus efetivamente chama, nesse reino entram aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, olha aqui o versículo 18:4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, é um reino que quebra todos os paradigmas em relação à própria noção de reino, dos reinos e governos humanos que nós temos na Terra. Bom, além de Mateus, nós também temos aqui os outros evangelhos. Veja agora, nós entramos aqui no evangelho de Marcos, olha só, Marcos capítulo 1, versículo 15, a mesma mensagem lá de João Batista. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. As parábolas que dizem respeito ao reino, o evangelho de Marcos é um evangelho menor, pequeno, então haverá menos também menções ao termo reino. Veja que interessante aqui, Marcos capítulo 11, versículo 10. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Aqui ele está se referindo àquela entrada de Jesus em Jerusalém, o momento em que Jesus subiu no jumentinho e as pessoas aclamaram ele com ramos, em um momento em que Jesus ali era reconhecido, né, como um rei, embora que ainda não com a visão de alguém que efetivamente havia conquistado. As pessoas ainda não entendiam exatamente o papel de Jesus. E as mesmas pessoas que estavam lá no domingo, na sexta-feira seguinte, iriam gritar: crucifica-o, crucifica-o. Isso mostra a condição do coração humano. Mas este momento é um momento importante porque cumpre as profecias. Veja que o texto aponta nessa direção. Eis aí o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Então, eles estavam lembrando-se da aliança feita com Davi e vendo ali em Cristo esse cumprimento. Então, essa é a palavra, isso é a verdade acerca do Senhor Jesus e do seu reino. Depois de Marcos, nós também vamos ter Lucas falando agora acerca do reino de Deus. E, de novo, muitas vezes, em Lucas eu creio que são 32 vezes, é a mesma coisa que em Mateus, mesma proporção, você vai ter aqui várias vezes o termo reino de Deus. Tem alguns reinos aqui que não são menção ao reino de Deus, mas ao reino do diabo, né? Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Então, alguns textos aqui que falam acerca do reino do inimigo. E depois, finalmente, João. Em João, você tem poucas ocorrências do termo reino de Deus. Vamos ver aqui, olha, capítulo 3, versículo 3, Jesus falando: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É um texto conhecido em que ele fala para Nicodemos. E de novo, no versículo 5, em verdade vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós vamos juntando essas informações e percebendo que não é um reino como um reino humano. É um reino que para entrar é preciso nascer de novo. É um reino que para fazer parte é preciso que o Espírito Santo nos convide. Ele que faça uma obra para que nós possamos participar desse reino. E aqui em João 18:36, ele fala para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo,
os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E aí, como é que fica? É agora, não é agora? Ele está dizendo que o meu reino não é deste mundo, porque se fosse, as pessoas ali, os seus discípulos ou seguidores, iriam, né, lutar por ele. Mas, o que ele está dizendo, o meu reino não é daqui. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o reino dele não é desta ordem da natureza física, como são os reinos deste mundo. Porque se fosse assim, ele seria um conquistador com os seus soldados ali atrás, os seus seguidores lutando espada para conquistar. Mas Jesus falou, não é isso. Na verdade, este grande rei que é Jesus, na semana anterior, ele esteve num jumentinho e agora ele se coloca diante de um tribunal romano para ser julgado de uma forma injusta e depois ser deixado levar para uma cruz e lá morrer da forma mais terrível possível. Que rei é esse? Que reino é esse? Que quebra, de fato, todos os paradigmas que o ser humano pode ter em relação ao que é governar, ao que é ter o seu território conquistado. Veja aqui, Atos também, depois dos evangelhos, nós vamos ter os outros livros do Novo Testamento também falando acerca do reino de Deus. E veja que eu quero ficar por enquanto nesse texto de Atos 1:3, que diz, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Então, veja como essa pregação do reino de Deus, ela era central para o Senhor Jesus. Lemos um texto que fala lá em Mateus, que ele, desde o início, né, pregava o reino, e agora, depois de ressuscitado, ele continuou falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Muito bem, vamos voltar ao nosso PowerPoint aqui. Uma coisa, então, importante é entendermos aí essa relação João Batista e Jesus Cristo, porque eles representam exatamente o momento em que um anunciava uma mensagem futura e o outro era a concretização desta mensagem acerca do reino. Então, João tinha anunciado uma visitação iminente de Deus, o que significaria o cumprimento da esperança escatológica e a vinda da era messiânica. Então, vocês vão lembrar que todo mundo do Antigo Testamento tinha um olhar para frente. Havia uma expectativa, havia uma esperança. Passados aqueles 400 anos de silêncio, isso com certeza mexeu com o coração daqueles que viveram naqueles momentos difíceis, mas havia esse olhar para frente. E aí, de repente, vem esse tal de João Batista, um profeta meio que fora de lugar, porque ele não é do Antigo Testamento, mas também não é do Novo Testamento, ele está ali no meio, anunciando a chegada do Messias. Então, ele anunciou corajosamente que o reino de Deus tinha vindo a eles. A promessa foi cumprida na ação de Jesus, em sua proclamação das boas novas para os pobres, liberdade para os cativos, visão restaurada para o cego, libertação daqueles que eram oprimidos. Então, isso não era uma teologia nova, ou nova ideia, ou nova promessa. Era um novo evento na história. Então, o que marca esse momento de Jesus Cristo é ser um novo evento na história. Um evento em que o reino de Deus finalmente surgiu. E como é que é isso? Vamos ver. Por causa disso, nós devemos ver o reino de Deus sempre como indissoluvelmente ligado à pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus é uma realidade tão ligada a Jesus Cristo que chega a confundir-se o próprio sentido de reino de Deus com Cristo. Porque onde Cristo está, então lá está o reino de Deus. Nós pertencemos ao reino de Deus porque pertencemos a Cristo. Por meio de Cristo, fazemos parte do reino de Deus. Então, a relação do reino de Deus é uma relação estreita, íntima, ligada à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja que, às vezes, até o nome de Cristo é usado no lugar de reino de Deus, a mesma ideia.
Em resposta à pergunta de Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Um temor aí de Pedro. Então Jesus diz, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. O mesmo texto em Marcos diz, por causa do reino de Deus. Então, a mesma ideia, por causa do meu nome ou por causa do reino de Deus. No restante do Novo Testamento, nos escritos de Paulo, você tem as epístolas de Paulo, o termo propriamente é encontrado apenas 13 vezes. E nas epístolas não paulinas, aquelas outras cartas gerais, ele é encontrado apenas 5 vezes. Isso não significa, entretanto, que os apóstolos não ensinavam ou pregavam o reino. É aquilo que eu já adiantei, que sempre que você tem a referência ao Kyrios Jesus Christus, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, você está falando do reino, porque Jesus é o rei desse reino. Algo muito importante, que não está aqui, mas a gente começa a ouvir falar acerca desse reino lá atrás, no Antigo Testamento, como nós já pudemos conferir antes, algumas 2 aulas atrás. E há muitos textos ali que mostram Jesus com essa realidade como rei. Poderíamos citar, por exemplo, o Salmo de número 2, que fala dele como o rei que está acima dos outros reis. Poderíamos também, há um outro salmo, eu não estou lembrando agora, mas poderíamos lembrar também do texto de Daniel, capítulo 2, especialmente. Lá em Daniel, capítulo 2, ele fala muito acerca desse rei. Deixa eu colocar aqui para a gente também vislumbrar. No capítulo 2, deixa eu só puxar aqui uma outra Bíblia, que essa Bíblia aqui tem mais facilidade. Vamos lá. Capítulo 2, veja que... deixa eu ver aqui. Que ele vai falar acerca... Olha lá. Certamente o vosso Deus... esse é o rei, né, falando Daniel. Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Mas há um texto em que o próprio Daniel, ele vê a figura do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu aumentar aqui o texto. Pronto. E trata a ele como sendo esse rei. Ok. Olha só, aqui o texto é capítulo 7 de Daniel. Eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem e dirigiu o seu ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então, esta noção, visão de Jesus como rei, tendo o seu próprio reino, ela vem do Antigo Testamento e é agora concretizada na realidade do Novo Testamento. Quando a gente chega no Novo Testamento, é o próprio Senhor Jesus que vai deixar claro este reino dele, de uma forma especial, lá no último capítulo de Mateus, né? No capítulo 28, versículo 20, quando ele diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Né? Toda autoridade. Ou seja, quem reina aqui sou eu. Então, Jesus deixa muito claro quem é o rei deste seu reino. Ok. Agora a pergunta é, como definir o reino de Deus? Como é que nós poderíamos definir o reino de Deus? Veja que a Bíblia, em nenhum lugar, ela vai apresentar uma definição do reino. Aliás, a Bíblia não é um livro dicionário em que você abre e vai procurar os verbetes. O que significa isto? E lá está, né, a definição. São poucos os textos como Hebreus capítulo 11 em que a gente lê acerca da fé, né? E lá você tem a definição do que é a fé, certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Então a gente tem ali um texto que define o que é fé. Mas há muitos outros termos que não têm uma definição apresentada de forma clara, eu não diria de forma clara, mas eu diria de forma direta pela Bíblia. Então nós precisamos juntar vários textos, e esse é o trabalho da teologia bíblica, ela junta os textos bíblicos, e aí a teologia sistemática, ela sistematiza estas noções, conceitos e verdades para nos dar uma ideia sobre um determinado conceito bíblico. Mas olha aqui, Paulo, lá em Romanos capítulo 14, ele fala do reino, mas dizendo que não é o reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos aqui uma pequena noção acerca do reino, do que ele não é, ou seja, não são as coisas físicas que as pessoas até buscam, que as pessoas se preocupam do nosso dia a dia, aquelas coisas triviais, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Bom, quando a gente fala de reino, nós, no sentido da palavra, no sentido puro da palavra, sempre pensar em reino, isso está ligado à ideia de um território, um setor. Se a pessoa reina, qual é o reino dela? Então, o nosso mundo é dividido em reinos, em nações, em povos, e cada um deles, para que seja, né, um povo, uma nação, precisa ter um território. Essa é a grande briga lá entre os palestinos, os israelenses, né, a questão de território, porque isso tem a ver com a identidade da nação, do seu reino, do seu governo e do seu domínio. E aí, quando falamos em reino de Deus, o que isso implica em relação a essa ideia, né, de território? Será que é um pedaço de terra? Será que existe um lugar onde esse reino vai ser realizado? Esse é um aspecto muito importante para nós, para a nossa visão escatológica. Alguns entendem que o reino de Deus é uma realidade apenas futura e, de fato, em determinado lugar. Ou seja, ele vai se mostrar presente lá em Jerusalém, tendo Jerusalém como centro e pegando ali um grande pedaço da Palestina, quando Jesus voltar, e isso depois do milênio, propriamente, no milênio futuro. Mas nós entendemos isso de uma forma diferente, porque, embora ocasionalmente o termo reino tenha essa conotação de espaço, ao referir-se a uma ordem de coisas ou a um estado de paz e felicidade, normalmente ele descreve o reinado de Deus sobre o seu povo. Então, existe um reinado de Cristo sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Eu e vocês aqui, nós somos súditos, somos servos, somos doulos, né? Aquela palavra grega que significa escravos, no sentido da nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Ele nos comprou, então nós pertencemos a Ele, e nós, com alegria no coração, servimos ao nosso Rei. Então, existe um reinado dele sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, sobre a realidade da igreja. E a igreja de Cristo, espalhada por toda a terra, é a manifestação mais visível, hoje em dia, da presença desse reino sobre a terra. Então é possível ver que existe um rei e que há súditos desse rei, mas nem todos o seguem de fora, nem todos o reconhecem como rei, nem todos reconhecem que ele tenha poder, que ele tenha domínio, que ele mereça glória, honra. Há muitas pessoas que o rejeitam, há muitos outros que o confrontam e há quem o persiga, perseguindo aqueles que fazem parte deste reino. Então, existe um rei, e nós percebemos, então, que não se trata de uma questão territorial, é uma questão que abrange primeiramente, né, todo mundo, porque esta igreja ela está presente em todas as partes do mundo. Então, aqueles que pertencem a Cristo fazem parte deste reino. O reino dos céus pregado por João e Jesus é, antes de tudo, um processo de caráter dinâmico, pois a vinda do reino é o estágio inicial do grande drama da história do fim. Há uma coisa aqui importante que nós devemos saber, é que o reino de Deus, ele também não é apenas uma realidade que existe e que se mostra visível tão somente na sua igreja.
embora nós, seguidores, discípulos, servos de Cristo, sejamos uma manifestação clara de que existe um rei, aceitem ou não, mas somos esta manifestação. Existe esse reinado de Cristo é muito maior do que simplesmente a sua igreja, porque nós cremos num Senhor que reina sobre todas as coisas, que reina sobre a história da humanidade. Por quê? Porque ele está agindo nesse momento e em todo o tempo para conduzir essa história para um determinado ponto. Assim como lá atrás, 2000 anos atrás, o Senhor Jesus veio ao mundo e culminou ali na realização das profecias, e aquilo foi um momento predeterminado por Deus, né, no momento da história ali. Da mesma forma, o mundo agora se prepara para um segundo grande evento, que será a sua segunda vinda em glória. Então, Jesus está no centro de todo esse reinado. O homem, aí que está o problema, né? Para o homem. Ele pensa que governa o reino alguma coisa. Mas o texto lá do Salmo fala isso, né? Ri-se o Senhor destes reis que se acham qualquer coisa. Eles não governam nada. Deus é quem governa sobre todas as coisas. Mas, pastor, e aí a gente vê todo esse mal, todas essas doenças, esses problemas, toda a violência, a corrupção, a maldade humana. Cadê o Deus que governa? Bom, é só você começar a ler a Bíblia lá do Gênesis, né? E vai ver que essa realidade sempre foi presente na história da Terra e Deus continuou governando sempre. Essa realidade é a realidade do homem, na qual Deus permitiu com que o homem caísse por própria culpa, né, e consequência dos seus pecados, e que nessa realidade o homem tivesse a oportunidade do arrependimento, reconhecendo o governo de Deus. E em Cristo, reconhecendo a oportunidade de fazer parte deste reino, que é o reino dos céus. Então existe uma história, existe um reinado de Deus, que se faz visível pela igreja, mas é muito mais do que a igreja. É um reinado sobre todas as coisas. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Portanto, o reino de Deus deve ser entendido como o reinado dinamicamente ativo de Deus na história humana, através de Jesus Cristo, cujo propósito é a redenção do povo de Deus do pecado e de poderes demoníacos, e o estabelecimento final dos novos céus e nova terra. Então você tem aqui uma definição bem interessante do que é o reino de Deus. O reino de Deus, então, é esse agir de Deus dinâmico, ativo sobre a história humana. Jesus é o centro, porque no centro dessa história está o desejo de Deus de salvar aqueles que ele quer salvar, que é aqui chamado do povo de Deus, redimindo do pecado e também das trevas, né? Ele nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Mas ele tem ainda um propósito, um projeto maior dentro desse esquema de salvação, que é a criação ou a recriação do mundo, no sentido dos novos céus e nova terra. Então está tudo se delineando, está tudo correndo precisamente dentro da vontade de Deus. Por quê? Porque ele reina, porque existe esse reino de Deus. Bom, o reino de Deus não deve ser entendido como apenas a salvação de certos indivíduos, ou mesmo como o reino de Deus no coração do seu povo. Não significa nada menos que o reino de Deus sobre todo o seu universo criado. O reino de Deus significa que Deus é rei e age na história para trazer a história a um alvo divinamente determinado. Então, toda a humanidade deveria reconhecer esse reinado de Deus. Deveria reconhecer que Deus reina. Tá, e qual é o grande sinal que a humanidade teve para poder reconhecer isto? É aquele homem lá em Jerusalém, montado no jumentinho, né? Uma coisa assim inusitada, porque até para os judeus da época, né? Como reconhecer um rei montado num jumentinho? Como reconhecer um rei que nasceu numa manjedoura?
que andava com pescadores, que o pai era um carpinteiro. Como reconhecer um rei dessa natureza? Como reconhecer um rei que andava com pessoas desclassificadas daquela sociedade? Como reconhecer um rei dessa maneira? Como reconhecer um rei que se deixa levar para ser crucificado, para ser morto, zombado, né, pelos seus inimigos? Que tipo de rei é esse? Então, esses foram os sinais lá na Palestina, 2000 anos atrás, de que havia um rei. E que aqueles momentos que parecem mostrar a derrota de um rei, né, o término de uma campanha, aí, de uma intenção de reinar, quando ele é morto numa cruz, é, na verdade, a sua grande vitória. Então, o homem não consegue perceber isso, a não ser que ele tenha fé. E haja fé, né? É preciso ter fé para olhar para Cristo e reconhecer nele este rei. Então, mas é isso que exatamente aconteceu lá, tanto naquele momento da crucificação. Nós temos um dos soldados, né, o centurião, olhando ali para Cristo e depois de observar as suas atitudes, então dizer, esse é verdadeiramente o Filho de Deus, né, o Filho de Deus, porque ele olhou para Jesus e viu nele aquilo que você não vê nos pecadores. Ele viu a marca da santidade, ele viu pureza em Jesus Cristo, que ele nunca tinha visto em nenhum dos condenados que aquele soldado havia levado para uma crucificação. Então, esse não merecia morrer, como um dos ladrões ali da cruz também reconheceram. Então, ali estava o rei. E o mundo tem a oportunidade de reconhecer esse rei. Esse rei, ele é um rei que, num primeiro momento, ele não veio para julgar. Ele mesmo diz, né? Que não veio para julgar, mas para salvar. Então, ele veio para dar essa oportunidade. Aquele momento que Jesus veio continua ecoando. Olha só, 2000 anos depois, esse momento continua ali assim, ecoando por todo o mundo através da sua igreja, porque foi uma coisa tão grande, né? Foi uma explosão de verdade, de luz ali tão grande naquele pequeno lugar, né, por uma pessoa e seus seguidores ali que não tinham importância nenhuma do ponto de vista social, do ponto de vista de status, de poder, não tinham nada, né, não poderiam, enfim, comprar ninguém ali para poder fazer nada, mas simplesmente com a verdade que foi ali plantada, aquilo explodiu de tal maneira que, como ele mesmo disse que aconteceria, os confins da terra foram alcançados com esta mensagem de que há um rei, e aí todos aqueles que nascem de novo pelo poder do Espírito Santo passam então a fazer parte desse reinado. Então a gente passa a desfrutar desse reinado. Quem não é parte dele, ainda que não reconheça, isso não significa que o reino, né, deixe de existir, mas simplesmente ele não faz parte do reino. Infelizmente, né, ele está do outro lado. Jesus fala, né, que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então ele está do lado oposto. E quem está do lado oposto está no reino das trevas. Então, nessa luta, ele está sob outro governo. A tarefa do homem não é trazer o reino para a existência, mas nele ingressar pela fé. Veja que esse reino ele é tão diferente que ele nem é conquistado pela força, não por força nem por violência, né? Mas pelo meu espírito. Então o homem não pode fazer nada para ampliar esse reino, não é dele, Deus não precisa de nós, Deus não nos quer nesse sentido, mas o que podemos fazer é ingressar nele pela fé, ou seja, simplesmente recebendo o que Deus já fez. E orar para que ele seja mais e mais capacitado a submeter-se ao governo beneficente de Deus em todas as áreas da sua vida. Então, quando você pensa em reino de Deus, aliás, né, você deveria pensar em reino de Deus todo o tempo. Por quê? Porque fazemos parte dele, esse é um diferencial da nossa vida, nós estamos debaixo do senhorio do Senhor e, por conta da ação dele na nossa vida, nós agora o servimos. Então, isso engloba todas as áreas da nossa vida. E nós estamos, então, sempre pedindo para que ele nos capacite a nos submetermos ao seu governo. Por quê? Porque existe dentro de nós ainda
uma natureza decaída, ainda que redimida, transformada, nós continuamos sendo pecadores. E nós não naturalmente queremos nos entregar a esse senhorio de Cristo. Nós muitas vezes confrontamos dentro do nosso próprio coração. É preciso mortificar a nossa carne. O reino não é a escalada ascendente do homem para a perfeição, mas a irrupção de Deus na história humana para estabelecer o seu reinado e para levar adiante os seus propósitos. Bom, há um ponto aqui interessante que eu também queria destacar, não está aqui na projeção, mas dentro dessa visão de reino, nós entendemos que fazemos parte de um período em que Jesus voltou, fazemos parte desse reino, mas estamos caminhando na direção de momentos mais tumultuados. Haverá uma tribulação lá na frente, porque a tendência é cada vez mais haver uma confrontação entre o reino de Deus e o reino das trevas. Haverá lá na frente, em algum momento, eu digo lá na frente, não sei quando, né? Pode ser amanhã, o anticristo vindo e procurando atacar a igreja cada vez mais. Isso é uma realidade na nossa vida hoje. Agora, há quem entenda, e isto geralmente faz parte da posição escatológica pós-milenista, que este reino, na medida em que a igreja avança, o mundo vai se tornando melhor. Isso tem a ver um pouquinho com, também, não é da visão do pós-milenista evangélico, mas tem a ver também um pouco com a visão católica, quando ela pensa, ligando aí com a tal da teologia da libertação, quando ela entende que a igreja, então, tem um papel de melhorar a vida das pessoas, cuidando aí dos mais pobres, cuidando das pessoas necessitadas. Isso tem a ver com a visão escatológica do que é o reino para essas pessoas. Mas na visão delas, esse reino é aqui, é agora. Ele é um reino que vai se concretizando materialmente. Mas aí eu volto àquilo que Paulo disse lá em Romanos, que o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida. Embora que o cristão tenha por obrigação moral, bíblica, ajudar o próximo, há muitos textos nesse sentido, mas isso não faz parte da missão central da igreja. Ser reino de Deus não é tornar a vida das pessoas melhor no aspecto social. Ser parte do reino de Deus é ter o coração transformado e a disposição de servir ao Senhor. Essa condição é o que efetivamente muda o homem e dá a ele, inclusive, o desejo de servir ao próximo, de ajudar as pessoas necessitadas. Então, o cerne da nossa missão não é social. O cerne da nossa missão é espiritual. É servir ao Senhor, é reconhecê-lo, é adorá-lo, é buscá-lo, é evangelizar as nações. E quando você evangeliza as nações, é claro, você vai encontrar as dificuldades a partir do meu próximo, do meu vizinho, até os confins da terra. Então, a gente vai também acabar em determinados níveis se envolvendo com questões sociais. Até mesmo o cidadão cristão, ele tem no seu coração e na capacidade dada por Deus de ter iniciativas também, até na formação de ONGs e fazer trabalhos dessa natureza. São os cristãos em todo o mundo, na história, que criaram vários hospitais em vários lugares do mundo, especialmente naqueles lugares mais difíceis, mais inóspitos. Mas voltando aqui à projeção, então nós vemos que não é o homem que produz o reino de Deus, mas que efetivamente isto vem de Deus. Aspectos positivos e negativos. Um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Bom, quando a gente fala do reino de Deus, logo isso implica em adesão ou rejeição. Implica em que uns fazem parte e outros não, e muitos confrontam, muitos guerreiam contra. Afinal de contas, trata-se de um reino. Ou você é por mim ou você é contra mim, não há um meio termo. Ou você faz parte desse reino e você luta com, e você está com ele junto, ou você é contra ele. Então, há muitos textos que mostram essa realidade.
Por exemplo, aqui Mateus 7, 24 a 27, aquele homem, né, que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí vem as tempestades, o rio sobe e a casa se mantém de pé. Enquanto que o que não ouve, a casa, que constrói, né, mesmo que constrói a casa sobre a areia, vem as tempestades, o rio sobe e a casa desaba. Por quê? Porque ele não faz parte do reino. Então a casa dele vai desabar. Pode ser que a casa dele física se mantenha de pé nessa vida, mas a casa dele espiritual, na relação dele com Deus, essa vai ruir. Bom, outros textos, né? Como aqueles que aceitam o convite para as bodas, aos que rejeitam e aos que aceitam. Aqueles que rejeitam e desprezam o reino receberam o maior julgamento. Lucas capítulo 20, versículo 18. Quais são os sinais da presença do reino? Jesus mostrou que na vinda dele, vários sinais começaram a se concretizar, como por exemplo, a expulsão de demônios por Jesus. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 28. Deixa eu ver se a gente consegue correr lá. Mateus 12, 28. Vamos lá, deixa eu aumentar aqui, para que todos vejam. Então, Mateus... Opa, agora ficou bom, hein? Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Bom, aqui Jesus deixa bem claro, então, que a expulsão de demônios era um desses sinais evidentes de que o reino de Deus é chegado. Por quê? Ele está mostrando quem é que manda nesse território. Se antes esses demônios e o próprio Satanás parecia ter uma liberdade para enganar as nações, agora isso acabou com a vinda de Cristo, porque agora a verdade chegou, a luz de Cristo veio, e o poder de Cristo se mostra sobre esses poderes, essas potestades do mal. Então, ele disse, se eu faço isso, então é chegado o reino de Deus sobre vós. Um outro texto aqui é a queda de Satanás, Lucas capítulo 10, versículo 18. Vamos dar uma olhadinha lá também. Lucas 10, 18, né? Rapidamente. Lucas 10, 18. Diz lá, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade para pisardes, tal. O que acontece? Jesus estava falando aqui aos 70 discípulos que, possuídos de alegria, diziam, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Então eles perceberam que uma coisa grande estava acontecendo. Isso nunca tinha acontecido antes. Agora os demônios abaixam a cabeça, eles saem correndo, as pessoas são libertas. Isso não acontecia. E agora Jesus, no poder dele, está botando para correr. E os discípulos estavam percebendo esse poder. E eles, então, voltaram alegres. E aí que Jesus diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, nós entendemos que essa visão de Cristo, ela não seja literal, mas ela seja uma alusão àquilo que lá em Apocalipse, depois a gente vai chegar lá, fala no capítulo 20 acerca da amarração de Satanás. Você lembra que lá ele fala que o inimigo será amarrado, ou foi amarrado. E muitos têm visões diferentes acerca desse tema. Nós entendemos naquele texto que essa amarração do inimigo aconteceu exatamente na vinda de Cristo e, de uma forma especial, na cruz de Cristo. Veja que Jesus vai falar aqui em outro texto que para poder conquistar uma casa é preciso amarrar o valente. E é o que ele fez, ele amarrou o valente. Esse valente, Satanás, ele não tem mais poder para agir, ele não tem como enganar as nações, ele não tem como impedir a vinda, a ação de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, ele não tem como impedir. Então o inimigo ele foi tolhido de uma forma muito forte nas suas ações.
né? E aqui, quando Jesus, então, vem e ele começa a dominar sobre os espíritos, sobre os demônios, isto é um claro sinal da vinda do seu reino. Satanás se encontra, então, amarrado. E veja que quando o texto de Apocalipse fala em amarrar Satanás, nós temos que entender isso também de uma forma, uma metáfora, né? Isso é de uma forma ilustrativa. Por quê? Porque representa que ele está impedido de agir além do ponto que Deus quer que ele vá, então ele está limitado, mas ele não está morto. Ele ainda continua ativo e agindo, né? Mas limitado. Ele não pode, por exemplo, destruir a sua vida, nem a minha vida. Né? O texto lá de João, né? 1 de João, capítulo 5, fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então não toca. Né? Ele pode chegar até nós, ele pode nos tentar, e ele pode, num certo sentido, agir sobre a nossa vida dentro da limitação que Deus der a ele. Né? Nós devemos pedir, Senhor, livra-nos do mal. Mas Deus tem poder sobre o mal. Deus tem poder sobre Satanás. Mas voltando lá, nós também temos como um dos sinais a realização de milagres. Mateus capítulo 11, versículos 4 a 5, exatamente quando Jesus vai responder para João Batista. João Batista ficou meio em dúvida em relação àquele momento, se de fato eles precisavam, se Jesus era aquele que deveria vir, ou se havia outro. Veja por quê. Eu vou voltar um pouquinho aqui no texto de Mateus, ó. A gente vai lá para Mateus capítulo 3. Mateus 3, voltando lá no início do Evangelho. Acho que eu vou digitar aqui que fica mais rápido. 3. Então tá aqui, ó, João Batista. Aí o que fala João Batista? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Isaías aqui está falando de João Batista. Que mais? Ele diz, olha, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E aqui no final ele diz assim, sobre Jesus: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Você percebe que João Batista está aqui falando de dois momentos? O primeiro é que ele recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo, né, o seu povo, ele vai recolher, ele vai ajuntar aquele trigo no celeiro. Então, ou a gente poderia também usar a expressão as suas ovelhas no seu aprisco. É o que ele fará. Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, havia em João Batista uma expectativa de que este rei, o seu reino, viesse de uma vez para fazer tanto A quanto B. Da mesma forma que ele recolheria o seu trigo no celeiro, ele viria também para esmagar, queimar, para separar a palha em fogo inextinguível. Interessante, né? Ele tinha essa visão das duas realidades em Cristo. Mas, no passar do tempo, Jesus vai deixando claro que isto vai acontecer em dois momentos. Esse primeiro momento, Jesus veio para recolher o seu trigo no celeiro. Mas haverá um outro momento em que ele virá para queimar a palha em fogo inextinguível. Até mesmo naquela parábola que Cristo fala do joio e do trigo, os discípulos perguntam se podem já começar a fazer a separação do joio e do trigo. E Jesus fala, não, isso vai ser uma atividade dos anjos. Quando os anjos vierem, eles é que vão fazer essa separação. Então isso é algo futuro. Por enquanto, haverá convivência de trigo e joio. Isso será uma realidade da sua igreja. Então, quando João Batista não vê Jesus queimando a palha, né? Ele vê um Jesus assim, muito manso, mais do que o que ele já poderia imaginar, e esse Jesus apenas muito de conversa, não de espada, não Jesus que volta ali escrito na coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Num cavalo branco. Então, o que está acontecendo? E aí ele manda perguntar para Jesus. É nisso que Jesus vai responder e vai citar como um sinal os seus milagres. Ele diz aqui, olha, versículo 4. Jesus respondendo disse-lhes,
é bom a gente lembrar da pergunta, né? Quando João ouviu no cárcere, então estava lá João no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo. Então, mas como é que é isso aí? Não, Jesus está fazendo isso, está fazendo aquilo, aquilo outro. Então ele mandou pelos seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí Jesus passa a falar acerca de João Batista. Mas veja então que ele fala dos seus sinais, dos seus milagres, como um dos sinais do reino, né, para que ele entenda que esse é o momento que eles estavam efetivamente esperando. Opa, voltando aqui para a nossa telinha. Ok, e a dádiva de perdão. Assim, a pregação do evangelho, que é um elemento fundamental, né? Jesus agora estava pregando o evangelho com toda a liberdade, o evangelho de salvação, não era mais algo recluso à nação de Israel, não era a nação de Israel na sua relação com Deus, mas Jesus pregando o arrependimento, isso valia para qualquer pessoa, e a dádiva do perdão de pecados. Isto foi algo surpreendente para todos os que eram de origem judaica, ver Jesus perdoando pecados, porque somente Deus pode perdoar pecados. E lá estava Jesus perdoando os pecados. Sabia-se, pela visão judaica, que o perdão dos pecados deveria acontecer tão somente através daqueles atos e sacrifícios e rituais ligados ao templo. Então ninguém podia sair por aí dizendo: olha, eu vou fazer uma oração aqui para Deus perdoar o meu pecado. Você pensou no seu pecado? Leva uma oferta lá para o templo, leva o seu animalzinho lá, porque é lá onde você vai resolver o seu problema de pecado. E agora chegou um dizendo: não, eu perdoo, perdoados estão os teus pecados. Aí a turma olhar: como assim, né? Que ideia é essa? Quem ele pensa que é para querer perdoar pecados? Então isso é um cumprimento desses textos que estão aí, Isaías, Jeremias, né? Deus falando lá atrás, queria perdoar os pecados. E essa realidade do reino representa um conflito, justamente entre os dois reinos. E Jesus não pintou colorido em relação a isso. Ele disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Que é um sujeito tão pacífico, né, como pessoa, manso, mas ele não veio trazer paz, não vim trazer paz, mas espada. E aí ele fala das divisões que aconteceriam dentro da própria casa. Mais à frente, em Apocalipse, ele mesmo vai dizer que é preciso ser fiel até a morte, porque é a morte que muitas vezes espera aqueles que são fiéis ao seu reino. Então, o reino, vou terminando, gente, de olho no relógio aqui, o reino é uma realidade tanto presente quanto futura. Presente, porque nós vemos Jesus mostrando todos os sinais ali desse reino vindo. As parábolas, a gente pode citar aqui a parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor, ou seja, a pessoa vendeu tudo que tem para comprar aquele terreno, porque ela descobre que aquilo é a coisa mais valorosa que pode existir, então ela investe tudo ali. Parábola do construtor da torre e do rei que sai a guerrear, ou seja, procure calcular o custo que é participar do reino. Sermão do Monte, é Mateus capítulo 5, e lá você tem bem-aventurados, né, os pobres de espírito, né, porque deles é o reino dos céus. Você também tem os perseguidos por causa do seu nome, porque deles é o reino dos céus. E deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então ele está falando de uma realidade presente. E também nós vemos vários textos, e a gente não tem tempo aqui para apresentar esses textos, deixa para outros dias, né, quando a gente chegar falando sobre o futuro propriamente, mas que a gente vê Jesus claramente falando de uma realidade futura em relação ao seu reino, especialmente aqui quando ele fala acerca do julgamento. Naquele dia, muitos naquele dia, que dia? Um dia futuro. Naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, fizemos milagres em teu nome, e ele vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E temos também
muitas parábolas falando desse futuro. Parábola das bodas, a parábola do joio que eu já mencionei, parábola da rede, das virgens, dos talentos, todas essas parábolas falando acerca dessa realidade futura. Então é nisso que Jesus surpreendeu aquela geração, porque eles imaginavam que tudo aconteceria num só momento, mas não. Isso está acontecendo com uma culminação futura. Paulo também tem essa visão. Ele entende que o reino é presente. Veja no versículo de Colossenses, porque Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos trouxe para dentro do reino do Filho que Ele ama, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Mas Paulo também tem uma visão futura, quando ele fala: o Senhor me livrará de cada ataque maligno e me trará a seu reino celestial em segurança. Então ele está falando de algo futuro. Ou não sabeis que os injustos não herdarão no futuro o reino de Deus? Mesma coisa que o versículo de Gálatas 5, 21. Então, tentando fechar aqui o nosso estudo, o que experimentamos hoje? Experimentamos aquilo que está na parábola do fermento. O que essa parábola nos diz, em miúdos? Que o fermento é aquela coisinha minúscula que você coloca no pão, né? Quem já fez pão aí, o fermento biológico parece uns grãozinhos de nada. Então você joga lá no pão, aquela coisinha de nada, uma massa enorme. E no início parece que é tão pouquinho, né? E você deixa lá o pão cozinhando no forno, né? Assando melhor, né? No forno. E aí daqui a pouco aquilo vai tomando forma, vai crescendo. Ele cresce, mas cresce de uma forma até tomar conta de todo o corpo, até levedar toda a massa. Assim é o reino de Deus. O que nós experimentamos é essa tensão entre o já e ainda não, privilégios que já temos, desfrutamos, ao mesmo tempo conflitos com a realidade, o mundo, as leis do mundo, a visão que o mundo tem de nós não é a melhor, vai se tornar a pior possível. As pessoas vão cada vez mais olhar para nós com o olho torto e, ao mesmo tempo, temos uma esperança. Então, privilégios, conflitos e esperança. Isso exige de nós um comprometimento total. É tudo ou nada. Ou você faz parte do reino de Deus, ou você não faz parte dele. Nós oramos e devemos orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse tem que ser o nosso desejo. E quando a gente ora, venha o teu reino, é que a gente quer ver esse reino cada vez mais presente e visível. Também nessa oração, temos aí a esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, para que esse reino chegue ao seu apogeu, ao momento em que todas as tribos, nações e línguas vão reconhecê-lo. E quanto seguidores e participantes do reino, devemos buscá-lo em primeiro lugar. Ele tem que estar na nossa visão, na nossa mente, no nosso coração, acima das outras coisas, porque as demais coisas que pertencem, comida, bebida, aquela que Paulo falou, elas nos serão acrescentadas. Então nós temos uma prioridade na nossa vida e no nosso coração. Ok? Então, fechamos aqui, queridos. Eu queria só ouvir aqui, temos uma participação do Paulo. Eu vou ler aqui, Paulo, para ser um pouco mais rápido. Pastor Paulo, o senhor disse que Deus não veio para julgar, mas porque em Êxodo Deus parece ser tão imperdoável e muito rigoroso com os povos de Israel, se Deus é amor? É uma excelente pergunta. Bom, Cristo não veio para julgar. E esse sentido é um sentido escatológico. Ele não veio ainda para realizar o grande julgamento que ele virá futuramente. Haverá um momento, isso você pode ler lá em Apocalipse 19, em que ele virá e não virá como um cordeiro para ser morto, mas ele virá como juiz sobre toda a terra. Então ali haverá sim um grande julgamento. No caso do texto aqui de Êxodo, e não só do Êxodo, mas todo o Antigo Testamento, você verá que Deus vai pesar a mão. Eu não sei se você está falando aqui exatamente do povo de Israel ou sobre os egípcios. Não tem problema. De qualquer forma, Deus pesou a mão sobre ambos em momentos diferentes.
No caso do Êxodo, Deus pesou a mão sobre os egípcios, por causa da dureza de coração de Faraó. E depois Deus também pesou a mão sobre o seu próprio povo na história, e por causa da dureza de coração do seu povo. É importante sempre entender, Paulo, que antes de Deus pesar a sua mão sobre quem quer que seja, houve sempre uma oportunidade, tanto para o seu povo, quanto para os egípcios, quanto para as nações lá do Antigo Testamento. Há sempre um tempo em que Deus gera essa oportunidade, Deus avisa, seja através dos profetas, seja através de sinais. No caso do Êxodo, por exemplo, você tem 10 pragas, né, ou 9 pragas antes da última, que foi a pior, foi a mais dura para o rei e para as pessoas, que foi a perda dos primogênitos. Depois, ainda assim, o coração deles se endureceu contra Deus e contra o povo, e o exército de Faraó foi tomado lá, exterminado no meio do mar. Então, a gente vê que Deus, sim, age com firmeza, né? Deus é um Deus que castiga, de fato, o pecado, não só o pecado, o pecador, né? Mas ele dá oportunidade. Então, o nosso tempo, a nossa vida hoje é essa oportunidade de estarmos em paz com Deus. Ok? Eu não sei se eu te respondi. Deixa eu só abrir aqui o microfone, se você... Ah, tá joia. Mas se você quiser falar, fica à vontade agora sim, permitir. Mais alguém? Ok, Paulo, por favor. Pode usar o microfone. Ah, já estava pronta aqui a pergunta, né? Passou, na sua opinião, onde fica o reino do céu? Você acha que é em outra dimensão, outra galáxia? Ou em Apocalipse fala que vamos ficar cantando e adorando a Deus? O Senhor acha que é isso que vamos ficar fazendo mesmo? Pois é, Paulo, nós entendemos que existe primeiro, uma realidade que a Bíblia ela não explicita, senão eu e você já saberíamos de cara qual é a resposta, né? Para onde as pessoas que morrem agora, elas vão. Então, quando a gente morre agora, a gente sabe o quê? Que nós vamos para a presença do Senhor. Isso nós sabemos. Agora, fisicamente, onde é que é essa presença do Senhor? É um lugar físico? É um lugar propriamente... Só um instante, Esther. É um lugar em outra dimensão? Como é que é essa realidade? O que nós sabemos dela é que é uma realidade espiritual. E quando você fala em realidade espiritual, ela é imaterial. Então, ela não funciona como um espaço, um terreno. A gente não pode dizer é ali, é acolá, é em cima ou é embaixo. Até a própria noção de terra, né, que é geóide, vou nem dizer que é redonda, você não pode dizer o que é em cima e embaixo, porque é só uma questão de posicionamento, dependendo do continente que você está, do horário, ainda assim o universo. Enfim, não há um local, né, que a gente saiba para onde a gente vai. Agora, quando existem duas etapas que a Bíblia nos ensina, né? Uma primeira é quando nós morremos, vamos à presença do Senhor. Então isso é a nossa alma. E que o nosso corpo fica aqui na terra. Há um segundo momento em que há uma ressurreição. Quando Cristo volta, ele vai realizar a ressurreição dos mortos. E aí onde nós entendemos pela palavra que haverá novos céus e nova terra, que haverá uma transformação dessa nossa realidade aqui e que nós vamos habitar nesses novos céus e nova terra. É o que falamos um pouco semana passada. Haverá uma relação de continuidade com a nossa vida presente hoje e, ao mesmo tempo, de descontinuidade. Há muitas coisas que vão mudar. Ok? Então, essa novos céus e nova terra, nós deduzimos, biblicamente, que será esse mesmo planeta transformado. Né? Isso é uma dedução teológica. Você não tem nenhum texto que fale assim, olha, será assim, assado. Nós temos ideias, né, que vamos ali captando pelos textos bíblicos. Ok? Esther? Pastor, nós estamos, na abordagem a gente estava falando, o Senhor mesmo fala que em meu nome vocês expulsarão demônios, né? Uhum. E eu vim de uma linha pentecostal,
né? Embora eu não acredite que uma pessoa fique endemoniada, possessa. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que existem perturbações mentais que levam a pessoa a qualquer tipo de distúrbio, menos uma possessão demoníaca. Embora a Bíblia ela é verdadeira na sua narrativa em si. O que eu quero perguntar é, o que é, na verdade, então, o que seria essa expulsão de demônios quando a gente fala em questão de uma pessoa? Na verdade, eu estou tentando colocar, vamos dizer, tentar esclarecer essa minha crença, entendeu? Porque eu não acredito em pessoa literalmente possuída por demônios. Eu não acredito, Tá. entendeu? Eu acho que é Bom, perturbação mental. entendi. Olha, Esther, nós cremos que exista, sim, a possibilidade de uma pessoa ser possuída por demônios. Nós cremos que sim. E isto com base tanto na palavra, nesses textos em que pessoas efetivamente foram possessas. E o que é a possessão? A possessão é quando o inimigo ele age na vida de uma pessoa em tal nível em que essa pessoa perca muitas vezes a sua própria noção de identidade e passe, inclusive, a falar de uma forma estranha e passe a ter uma força sobrenatural e passe a ter noções e conhecimentos que não são daquela pessoa. Enfim, quando alguém está realmente endemoniado, você sabe que aquela pessoa está endemoniada. A gente vê muito mimetismo aí, muita dramatização, especialmente em igrejas neopentecostais, que efetivamente não é isso, né? A pessoa não está endemoniada. Então, eu digo isso assim com base primeiramente em talvez em dois conceitos, em duas ideias. Uma que está lá na Bíblia, isso aconteceu nos tempos de Jesus. A outra coisa é pela experiência mesmo, assim, experiência de ter visto isso. Não é comum, né? E não é comum acontecer em igrejas presbiterianas, mas acontece da gente ver pessoas Esther, situações que fogem à regra, assim, a nossa noção do que é do mundo natural, do mundo físico e do mundo espiritual. Eu já vi coisas e já ouvi coisas que eu só sei que são verdade porque eu conheço as pessoas que me falaram, né? Eu vou contar só uma história, Esther, que é interessante nisso. Havia na igreja de Estrada de Mar uma família que foi muito envolvida com o ocultismo, espiritismo e umbanda pesada. A mulher era mulher de santo, o marido era pai de santo, a filha era prometida. Houve um revestrez na vida deles, a menina foi sequestrada, ele não encontrou saída nos deuses dele lá, e ele então falou com Deus, dizendo se Deus pudesse resgatar a filha dele, que ele voltaria-se para Deus. E foi o que aconteceu. Essa família realmente se converteu, uma família abençoada. Mas coisas extraordinárias passaram a acontecer. A menina, ela veio para a igreja, mas ela ainda não era de Cristo. E olha só que fato, assim, estranho, para dizer o mínimo. Havia um rapaz lá na igreja, um outro rapaz, nada a ver com essa família, que namorou uma moça que não era cristã. Essa moça, ela tinha um passado espírita também. E ela tinha espécie de visão e pressentimentos. Então, esse rapaz que eu conheço, e sei que ele não precisaria mentir, ele disse para mim, olha, pastor, então, ele veio conversar comigo um dia no gabinete pastoral e veio falar o seguinte, pastor, a minha namorada, primeiramente eu preciso dizer o seguinte, minha namorada ela tem uns pressentimentos, ela não é cristã, né? Eu sabia disso, ela tem uns pressentimentos estranhos, ela passa por lado de um terreno e ela fala, aconteceu alguma coisa ali, né? E de fato, depois vai ver, aconteceu mesmo, alguma coisa séria, mataram alguém naquele lugar. E aí, esse rapaz, ele veio falar para mim, olha, por que eu quero falar com o pastor? Porque a minha namorada, ela disse que olhou para o coral da igreja, tá? E viu uma áurea, uma coisa ruim, lá atrás do coral da igreja. Você imagina como é que eu fiquei, né? Arrepiado, assim. Pode. Especialmente quando ele falou assim, olha, mas essa áurea aí, sei lá, essa visão que ela teve,
foi relacionada à pessoa X, a essa jovem que veio dessa família umbandista, que ainda não estava convertida pelo arranjo, né, da história dela naquele momento. Mas ela participava do coral, porque ela era inclusive membro da igreja. Mas é aquela história, era o joio no meio do trigo. Então, você olhando para a história dela, juntando as partes e ouvindo esse rapaz que não conhecia a história da mulher que estava lá no coral e da outra que era de fora da igreja que não conhecia, você fala, olha, tinha coisa ali, né? E eu Sim. posso dizer o seguinte, isso foi só uma experiência, né, para contar assim e dizer que existem coisas que ultrapassam a nossa capacidade de matemática, né, cartesiana de entendimento. Mas estava ali essa realidade. Ela bateu assim. Quando ele falou isso, eu me arrepiei porque eu falei, eu nem poderia dizer para ele que eu sabia sobre a vida da menina, mas eu falei, realmente, eu nem entendo. Ele veio aqui, talvez, propósito de Deus para me alertar, até corrigir uma situação errada no coral. E a gente tratou e de fato corrigiu. Essa moça hoje, essa jovem na época, hoje ela é casada com um pastor, inclusive, graças a Deus, né? Teve a sua vida totalmente transformada. Mas isso é só para dizer que existe essa realidade espiritual. E eu também já tive o desprazer de tratar 2 vezes, pelo menos, no ministério, com pessoas possuídas, né? Em possessão demoníaca. 2 vezes. É uma experiência terrível. E Entendi. muito similar, tá, à questão da desordem psíquica, mas com diferenciais. Essa pessoa, ela reage brutalmente em relação à questão da oração de Cristo. É um negócio bizarro, né? Muito estranho e muito ligado assim a uma confrontação com a verdade da palavra. Mas às vezes eu confesso que é difícil você delimitar o que é o que, só olhando, né? Às vezes é difícil, mas existe, existe. Nós cremos, Entendi. tá? Obrigada, pastor. Joia. Pastor, Gente, eu só né? queria falar que Pois aquela não. hora eu não liguei o microfone aqui, porque eu estou com duas telas, eu confundi aqui. Mas eu entendi as suas respostas, muito obrigado. E quando eu falei da parte dos filhos de Israel, é porque tem uma parte que Deus fala, se você não fazer isso, seguir minhas leis, você vai morrer. Você vai morrer. Aí, é dessa forma, como ele foi Ah, sim. imperdoável, né? É, é verdade. Então, é importante deixar claro, Paulo, que isso, desde o princípio, Deus deixa muito claro que o pecado mata, né? Porque o pecado é a nossa separação do autor da vida. Deus é a fonte da vida. Então, é a mesma coisa de você, sei lá, pensa num secador de cabelo, né? Você, para o secador de cabelo funcionar, precisa ter o cabo ligado na tomada. Se você cortar, você vai levar um choque, né? Mas se você cortar, ele para na hora. Morreu. Então, o pecado é isso. Nós somos esse aparelho que funciona ligado com Deus. O pecado nos separou de Deus. Então, a pessoa que não está conectada a Deus hoje, ela está fadada à morte, ela vai se acabar. Ela não tem, biblicamente falando, ela já está morta. Ela só tem vida física, biológica, mas ela não é viva espiritualmente. Então, quando Deus fala lá no Antigo Testamento, ele alerta o seu povo que o pecado afasta o povo de Deus e traz a morte como consequência. Nisto Deus não é, nisto, né, em tudo, não é injusto no aspecto de que ele alerta, ele mostra e ele corrige. Esse é um tema extenso até, mas eu só finalizaria dizendo que com os seus filhos, Deus não os extermina, né? Deus não castiga os seus filhos de forma terminal, mas ele disciplina os seus filhos. Da mesma forma que, sei lá, num grau, né, muito menor, a gente pega o nosso filho pequeno e dá uma correção nele, em graus diferentes, claro, em formas diferentes, mas com o propósito de aprendizado. Né? Você pode dizer assim, olha, você vai ficar sem o celular hoje para que você aprenda que não pode falar assim com seu pai. Sei lá. Né? Isso é para o crescimento dele, não é para o mal dele. Ok? Ok, muito obrigado. Valeu. Tá bom, queridos.
Então, hoje foi o Reino de Deus. A gente continua na semana que vem. Eu espero que vocês estejam juntando aí as pecinhas, porque isso vai formando todo um quebra-cabeça, né? Vai formando um cenário para a gente ir construindo. Quando a gente chegar em Apocalipse, as coisas estão bem mais facilitadas, já estão mastigadas para a gente entrar no livro e entender a relação das coisas lá, tá bom? Valeu!